Começando agora, 20 horas e 5 minutos. O nosso tema é o item 3, que o nosso amigo Hermínio vai falar sobre o condomínio espiritual. Então, eu fiz uma pequena introdução para que vocês pudessem ver mais assim, num sentido mais pessoal mesmo, não muito distante, muito teórico, muito professoral. Então, eu coloquei que ao longo dos nossos estudos, aprendemos que em um único corpo físico, várias personalidades podem se manifestar sucessiva e rotativamente. Olha que interessante. Então, o corpo físico da Sônia, o da Célia, o meu, da Regina, de todos nós, ele é único. Mas, nesse corpo nosso, hoje, pode se manifestar várias personalidades de forma sucessiva, encadeada e rotativamente, isto é, trocando o tempo todo. O que são essas personalidades? São as personas que nós fomos em outras existências. E o mais interessante, e isso se confirma nos estudos e nos trabalhos que nós fazemos na prática, que cada personalidade tem a sua característica, tem as suas memórias, tem os seus tiques nervosos, tem o seu tipo psicológico e tem a sua moral. Então, hoje, nós, como indivíduos, nós somos a resultante, a soma de tudo que nós já fomos antes. Todas as personalidades que nós já vivemos, boas, más, sadias, intelectual, ignorantes, sádicas, perversos, tudo que nós já fomos antes faz parte da nossa individualidade hoje. E, por algum outro mecanismo, às vezes essas personalidades assumem o controle do nosso corpo individualmente. Se nós entendermos isso, nós vamos perceber por que é que às vezes acontecem situações em que nós não sabemos explicar o que é que está causando aquele desconforto em nós. Então, guardem isso. A individualidade, o eu hoje, é o resultante de tudo que nós já fomos lá atrás. Guardem isso. Cientificamente, psicologicamente, psicanaliticamente, há essa classificação, mas é muito mais do que isso. Há muito mais do que isso. Porque a bipolaridade, do jeito que nós podemos observar aqui pelo estudo, pode ser o domínio muito enérgico de um espírito sobre você e causando em você manifestações que não são da tua personalidade, não são da tua personalidade, mas ele acessa lembranças do passado seu e abre esses arquivos e faz com que você manifeste. Então, sim, pode se classificar dentro da ciência de hoje como bipolaridade. Mas o Hermínio está muito além disso. Ele está dizendo assim, ó, é um condomínio espiritual, onde a personalidade ou as personalidades podem se manifestar sucessivamente, uma após a outra, e rotativamente. E quem já leu o Condomínio Espiritual do Hermínio e guardou isso na memória, lá tem uma coisa muito interessante que ele fala. Ele diz assim: nesse condomínio espiritual, que pode ser de espíritos, mas também pode ser personas, sempre há um dominante, sempre há um líder. Ele fala isso lá no condomínio espiritual. Quem sabe a gente consegue estudar esse livro mais para frente. Então, sim, Ivone, pode ter essa relação, tá? Entendeu, Ivone? Então, o nosso amigo Hermínio diz assim, ó, suponha que aconteça um desequilíbrio imprevisível
nos dispositivos inibidores do nosso inconsciente. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, existem gatilhos na nossa mente que vêm dessas personalidades do passado e que alguma coisa na existência atual, algo, um fator, algo que desencadeia e ativa esse gatilho, que inibia as suas personalidades do passado, e esse gatilho, ao desativar esse bloqueio, proporciona um desequilíbrio. E esse desequilíbrio leva a pessoa espontaneamente a uma regressão de memória. E nós temos vários estudos e vários exemplos de pessoas que, ao entrar, principalmente em quadros como a Sônia lida muito com isso, talvez ela vai começar a se deparar bastante com isso. A pessoa vai fazer uma assistência de psicanálise, de monitoria, alguma coisa assim, e durante a conversa há um estímulo. E essa pessoa que é o assistido, que está sob os cuidados do psicanalista, do psicoterapeuta, do psiquiatra, do psicólogo, espontaneamente ela entra em uma regressão de memória, que vai fazer com que ela caia numa faixa de vida de uma das existências anteriores em que ela era alguém. Então, o que ele está dizendo? Que a regressão para o passado pode ser espontânea, mas sempre haverá um estímulo que leva a esse desequilíbrio e faz com que essa regressão seja espontânea, seja inesperada. A pergunta que nos cabe fazermos para entendermos melhor isso é: isso pode acontecer com qualquer um de nós? Sim, pode. Pode acontecer sim. Isso é prejudicial a mim? Pode ser prejudicial sim. Mas se está acontecendo de forma espontânea, esse véu da memória, esse véu de esquecimento que foi colocado, e ele se abre de forma espontânea, isso pode causar desequilíbrios na minha personalidade de hoje, Antônio, ou de Regina, ou Célia? É uma possibilidade. É uma possibilidade. Mas podemos lembrar do estudo lá anterior do capítulo 1, que nós só vamos regredir para o momento que nós já vivemos. Nós vamos voltar só para onde nós já vivemos, seja local, seja personalidade. E o que nos leva para lá não são fatos frívolos, não são coisas corriqueiras, não são amenidades, são fatos significativos que refletem na nossa vida de hoje, e essa regressão espontânea nos faz ter consciência por que somos assim hoje. E tendo essa consciência e sabendo que está ligado com existências passadas, eu, persona Antônio, eu, persona Eliana, eu, persona Sônia, Dalves, Iracema, seja quem for, me proponho com o conhecimento de hoje, que eu não tinha antes, a modificar a minha postura. Porque até então eu não tinha resposta para o meu comportamento. Eu não tinha, encontrava causa para o meu comportamento. E essa regressão espontânea me traz a causa. E ao trazer a causa, eu a apreendo, entendo e modifico. Porque o meu conhecimento de hoje é muito superior ao conhecimento que eu tinha lá atrás. Então é vantajosa nesses casos. Ela é inútil e perigosa e até mesmo desaconselhável quando nós procuramos regressão de memória com a simples curiosidade de sabermos o que éramos, o que fazíamos, sem nenhum nexo com o momento que eu estou vivendo hoje. E lembrem-se que eu posso sim ficar com a minha mente prisioneira naquela época e retornar para a época atual como se fosse o eu do passado. Tem um exemplo aqui mais para baixo. Tudo bem até aqui? O que eu estou dizendo? Todas as vezes,
se acontecer na seara de alguns dos assistidos entrar em processo de regressão de memória espontâneo, nós não podemos e não devemos tratar isso com superficialidade. Se ele está dizendo que ele é, que ele foi, nós temos que entender isso de forma concreta e trabalhar não com a persona de hoje, mas sim com aquela que ele está dizendo que ele é, ou ela está dizendo que ela é. Por isso o estudo. Porque se nós não lidarmos com aquela persona que ela diz que é, nós não conseguimos lidar com a persona do dia, dos tempos atuais. Alguma pergunta até aqui? Tá fácil, né? Sim, Eliana. Sim. Você fala se ele manifestar no momento do passe, se ele manifestar no momento da conversa, Qualquer do momento. atendimento Qualquer momento. fraterno, qualquer momento. Qualquer momento. O gatilho, a gente nunca sabe qual é o gatilho que vai disparar que ele faça isso. Às vezes, o simples processo de não saber onde ele está nervoso ou nervosa, está em desequilíbrio por si mesmo, já dispara isso e faz com que haja essa regressão. E Mas essa, como que a gente identifica se é dele ou se é uma, se, quer de dizer, se é qualquer uma, forma, é dele. Pode tá, ser anímico dele, ou tá. pode ser influência espiritual. Mas isso a gente consegue separar com a prática e a experiência que nós já temos. Nós conseguimos separar isso. Basta um pouco de conversa e você já saberá se é ele ou se há uma influência espiritual. Sim, Dalva. Tá fechado o teu microfone, Dalva. Desculpa. Eu identifico isso às vezes com pessoas no dia a dia. E a pessoa entra, parece que num transe, começa a falar, 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 falar sem parar. Eu só falo assim, calma. Quanto mais você fala calma, mais a pessoa fica Mas ela irritada entra. com você. E olha, às vezes o negócio surta. Como que a gente pode agir? Ignora, fala alguma coisa, dá beijinho, Não, dá não, abraço, nada de enfim. ignorar. Para isso estamos estudando, para saber como agir com essas pessoas. Como agir. É, às vezes, quanto mais falamos, mais nós aprofundamos o transe. E vai longe isso. Por isso que é necessário entender que isso existe, isso acontece, e sim, é preciso ter o conhecimento mínimo para poder fazer com que essa pessoa possa retornar para o momento em que ela está vivendo, sem carregar para esse momento aquela existência anterior, que também acontece. Tá? Então, só fechar assim simplesmente o que você falou, o que fazer? Ignorar jamais. Continuar falando, sim, mas o falar é deixar com que ele vivencie, ou ela, né, vivencie aquela experiência. Está bem, onde você está, o que você está fazendo, quem vive com você, o que está acontecendo. Porque É que quanto é. mais ele se inteira, ou ela se inteira daquela existência que foi espontânea, melhor a mente se torna mais compacta, mais absorvendo aquilo tudo. Vai se tornando uma única coisa. Aquela persona do passado se incorpora à atual. Tá? Lentamente isso vai acontecendo. E aí, quando você percebe que a pessoa vai ficando mais silenciosa, a fala vai ficando mais espaçada, vai ficando mais reflexiva, mais meditativa. É o momento de começar a trazer de volta. Está bem, agora que você já me falou tudo isso, que você já entendeu o que está acontecendo, vem voltando para o tempo de hoje, vem aqui, eu estou com você, você vai dando comando para eles, tá? Mas nunca comandos que induzam a pessoa, ou aquele que ali está, a seguir ordens. Não. Você vai trazendo de acordo com o tempo dele ou dela. E você vai ver que de repente abre os olhos e nem lembra o que aconteceu. Tem outras formas de fazer isso, mas para nós agora tá bom. Tudo bem até aqui? Então, avançando um pouquinho mais, o Emílio diz assim: a regressão espontânea
também pode ser provocada por seres desencarnados, por espíritos, e muitos deles são manipuladores habilidosos dos mecanismos da própria mente dele, quanto da mente alheia. Então é um estudioso do campo da mente. E esses espíritos podem fazer isso com encarnados e com desencarnados, provocar uma regressão de memória. E por que eles fazem isso? Porque para eles é interessante que aquela pessoa com as quais eles estão envolvidos, não importa que os motivos que os levam a se envolverem, permaneçam como encarnados onde estão, mas ao mesmo tempo a mente dessa pessoa está presa em um passado não muito distante. É isso que nós vamos compreender agora quando dizem assim, a pessoa não fala coisa com coisa. Ela não sabe o que está falando. Ela começa a falar uma coisa e de repente ela está falando outra. Porque em um momento ele está aqui no mundo da realidade da persona Antônio e em um momento seguinte a minha mente, sob indução de espíritos, mergulha numa outra existência onde eu era Josefina, por exemplo. E eu começo a misturar as duas coisas. Qual a importância disso para eles? Manipular a mente do encarnado que permite a isso. E vamos falar como isso permite. Fazer com que ele fique cada vez mais desequilibrado, cada vez mais enlouquecido perante os outros, porque não entende esse mecanismo, e cada vez mais medicado. Essa é a primeira atitude que eles vão lentamente levando o encarnado. Tá? Então há sempre um propósito, há sempre uma causa, há sempre um objetivo que eles querem alcançar. Quando nós estamos lidando com espíritos como esses, nós lidamos com esse espírito, um deles, na quarta-feira, tá? Que é muito além do que nós estamos falando aqui. Nós vamos entender que a mente que permite que isso aconteça é uma mente que não tem estrutura sólida, não traz em si conhecimentos sólidos que possam resistir à influência deles e absorve todo esse campo energético. Sim, Soninha. Por isso, quando nós começamos a ter essas informações, esses estudos, o nosso olhar modifica. Aparentemente, no início, não. A gente parece que está a mesma coisa, mas algo que não chamava atenção passa a chamar atenção. Aí você passa a ficar mais atento. Então, sim, o fato de habitarem no condomínio espiritual, terem espíritos estranhos à mente da pessoa, não impede que também exista a próprias personas de outras existências do próprio encarnado. E isso pode trocar ao mesmo tempo, pode ter trocas, um substitui o outro. Por isso que é muito complexo lidar com esse tipo de pessoa. Isso leva muito tempo, exige um exame muito atento, exige esforço em aprender como essas situações acontecem e como lidar com elas. É isso que o Hermínio está falando. Somente um exame muito atento. Preste atenção agora. Com pleno conhecimento das complexidades envolvidas, encarnado e desencarnados, pode revelar as implicações profundas, como a Sônia está dizendo, para que a gente possa identificar o que é anímico do próprio pessoa e o que é espírito. Ou seja, invasões, possessões, ocupações por personalidades estranhas ao doente. Porque vejam, o espírito que está ali habitando ou coabitando, ele também tem as personalidades dele. Ele não é um indivíduo único. Ele também tem as suas existências, suas vivências. Então, é muito complexo isso. Daí a importância de nós não considerarmos, por mais difícil que seja, nós acharmos que isso é uma fantasia, que isso não é possível de ser praticado. Não, é real e é preciso aprender na medida do possível,
naquilo que o nosso conhecimento e a nossa inteligência delimita para fazer algo. Mas nós não temos, de forma alguma, o compromisso de esvaziar esse condomínio espiritual e reativar todas as personalidades anímicas da pessoa. Isso não nos cabe. O nosso trabalho é auxiliar para que ele vá se equilibrando e ele mesmo, ou ela mesma, vá se reestruturando, não somente para essa encarnação, mas para a posterior, para que não venha tão doente quanto, porque vai renascer de novo. Então, daí essa importância de nós entendermos esse processo que o Emílio está nos falando. Tudo bem aqui no item 3, condomínio espiritual? Tranquilos? Muito bem. Tá fácil, né, gente? Tá bem fácil isso. Né? Tá bem fácil. Então, o item 4 vem aqui algo um pouquinho mais complexo, superposição de personalidades. Tá? Então, personalidades que se superpõem. Um momento é uma, depois é outra, depois é outra, depois é outra. Então, o que a Amino está dizendo? Que a imperícia na regressão de memória vai trazer riscos quando se trata dos problemas da mente, como também vai mostrar superposição de personalidade, ou, como ele diz, superimposições. Aí eu trouxe aqui o exemplo que ele dá. Tá? O que aconteceu? Eu fiz bastante um resumo. Um pequeno grupo de amigos se reúne e um deles aceita ser submetido à hipnose. E tem pessoas que são facilmente hipnotizáveis, caem facilmente em transe. É o caso desse rapaz aqui. Isso é real, tá? Isso não é histórico, isso não é invenção, não, é real. Facilmente mergulha nas memórias de uma vida anterior, onde foi professor de escola primária. E ele revive toda a personalidade anterior. Então, Dalva e Eliana, para os amigos, ele é um professor agora. Então, ele está dando aula para as crianças, ele está explicando, ele está falando de mapas. Para ele, ele está na sala de aula. Para os amigos, ele está junto com o grupo. Então, ele realmente assume a realidade da personalidade. Só que o transe mediúnico, o transe hipnótico induzido, ele tem que terminar. E se você não sabe como trazer de volta, acontece o que o Hermínio está falando aqui, ó. Ele desperta com a personalidade de professor, não mais soldado. Ele retorna como professor. E ele vai esquecer todas as lembranças da vida atual. Ele não vai reconhecer os amigos, ele não vai reconhecer a esposa, tá? Olha o que a Soninha está contando ali, ó. Ele não reconhece a profissão atual, ele não sabe o que ele está fazendo ali, ele quer, a vida dele é a escola. Então ele retorna com a personalidade do passado, professor, e a personalidade soldado fica subalterna. Então, qual que se superpõe? A do professor do passado. Ele deixa de ser o soldado e se torna o professor hoje. Mas ele foi professor lá atrás e é soldado hoje. É dessa forma que é preciso muito cuidado ao lidar com a questão da mente, com a questão do transe hipnótico, de como induzir, até onde induz e qual é o momento de trazer de volta e como trazer. Sim, Dalva. Eu acho, estou pensando aqui que deve haver um gatilho, né? Ou alguma situação que alguém colocou, a pessoa se sentiu oprimida, ou às vezes é alguém no trânsito que irritou essa pessoa, sempre há um gatilho, né? Não é do nada que isso acontece, né? Eu acho, não sei, é uma pergunta. O gatilho aqui, no caso, foi a brincadeira de fazer hipnose. Esse foi o gatilho. Tá? Durma, agora você é uma outra pessoa e você vai se tornar essa pessoa que você está registrando. Traz a personalidade. E aí não sabe o que fazer depois. Então pode ser sim. Tá? Então é isso que ele está alertando o Hermínio. O Hermínio é muito cuidadoso nessas situações. Ele era um experiente trabalhador em termos de hipnose, de magnetização, de regressão de vida passada. Ele tinha muito conhecimento disso. Ele era um grande pesquisador.
Por isso que ele vem delicadamente nos ensinando. Então, resumidamente, ele olha para ele, ele se vê como roupa de soldado, ele não reconhece os companheiros, ele se diz chamar um nome e as pessoas estão dizendo que é outro. O que ele está fazendo ali vestido de soldado se ele é professor? Quem são aquelas pessoas que estão com ele? E nós vamos, às vezes, acontecer na casa, e já estamos sendo avisados pelos amigos espirituais, que às vezes, durante o passe, a pessoa entra em transe e ela não se reconhece mais, não reconhece onde ela está, ela não reconhece o que ela está fazendo ali, ela não sabe por que aquelas pessoas estão em volta dela, tá? Gatilhos disparados através dos passes, ou talvez, ou mesmo pela presença de alguns dos trabalhadores que podem ter algum vínculo de passado com aquela pessoa, só que nós não se lembra. Então, os gatilhos são inúmeros e não nos cabe aqui ficarmos procurando uma lista, elaborar uma lista de como esses gatilhos são e como eles atuam. O importante é entender que houve um gatilho, que houve algo foi acionado e que desencadeou uma situação, e nós vamos lidar com a situação. Tá bem? Então, no caso aqui que o Hermínio está trazendo, e no caso da hipnose, no caso da hipnose por espíritos desencarnados, é preciso trazer para a realidade atual através da hipnose. Não tem outro jeito. Não, você não é isso é coisa da sua cabeça, não é dessa forma. Acorda, olha nós aqui. Não funciona. Não funciona. Quem é que pode tirar, no caso de um espírito que fez isso com o encarnado? Quem pode tirá-lo daquela situação que ele foi colocado pelo espírito e devolvido para a nova realidade? O próprio espírito que hipnotizou. Então, o nosso trabalho é convencer esse espírito que causou e prendeu esse encarnado num campo de memória do passado, para que ele saia do trânsito e volte para o momento atual. Então é mais Ele tem que delicado. invocar essa criatura. Às vezes ele já está lá, ele já está conosco. Às vezes é preciso evocar, mas às vezes ele já está ao lado. Ele diz assim: não, fui eu que coloquei e eu não vou tirar. Aí você tem que convencê-lo, conversar com ele, respeitosamente, esclarecê-lo, porque ele também pode estar em transe hipnótico e ele não percebe. Tem várias nuances, tá? Antônio, isso aí já é uma pós-graduação de diálogo, né? Não, não é não. Não é não. Não é não. É coisa de primário, gente. Ah, tá. Ah, Não é não. não acredita não, Eliana. Não é coisa de primário, não. É coisa de primário. Então é preciso fazer uma nova hipnose, não tem outro jeito. Né? E devolver a personalidade do professor para aquele momento do passado, para o arquivo inconsciente dele e trazer de volta a memória atual para o consciente. Então o que nós fazemos? Invertemos de novo. Trazemos o consciente sobre o inconsciente. O professor morre, vamos dizer assim. O professor é esquecido, é arquivado, e aí permanece a persona atual. Tá bom? Então eu deixei em negrita aqui, ó, a regra geral é o esquecimento e ela deve ser respeitada. O que é isso? Que é isso? É assim, ó, meu amigo, eu poderia te ajudar, ou minha amiga, fazendo com que você se lembre o que te causou essa dor. Se o espírito disser que não, não, eu não quero lembrar. Respeita, respeita. Porque senão você está causando uma dor maior ainda nele, né? Então respeita, ele não está pronto ainda. Então, é importante nós termos os limites éticos para podermos agir com esses irmãos, tá bem? Tranquilos até aqui? Então agora, ao longo das nossas reencarnações, nós desenvolvemos dispositivos, todos nós temos esses dispositivos lá no perispírito, que vão garantir a oportunidade de evoluirmos. Assim como nós temos esses gatilhos, eles não são para nos prejudicar. Esses dispositivos, quando são acionados, eles ativam momentos que permitem que a gente avance, que nós
possamos evoluir. Isso é muito importante para sair da banalidade. Ah, eu quero fazer uma regressão, como a gente ouve por aí, para saber se eu fui rei, se eu fui rainha, se eu fui conde, se eu fui nobre. Isso é banalidade. Esses dispositivos banais, eles estão completamente desativados, porque eles são dispositivos de memória curta, não de longo prazo. Aquilo que nos marca, que fica em nós, são coisas que marcaram mesmo em nós, que ficaram registradas na nossa memória de longo prazo, que nós levamos de uma encarnação para outra. Memórias de curto prazo nós não carregamos. Tá? E vou explicar o que faz uma e o que faz a outra. Então, só vai se consolidar em nós todo o programa biológico, isto é, genético e psíquico, que vão contribuir para a nossa evolução positivamente. O resto é descartado, o resto é lixo. O que é memória de curto prazo que seria lixo? Por exemplo, o que eu comi hoje de tarde, hoje de manhã, isso é memória de curto prazo. Amanhã, daqui uma semana, eu não lembro mais. Isso é lixo para o espírito evoluir. Faz parte do contexto básico. Mas se nós estivermos sob certas condições, e nós precisamos, para solucionar problemas psíquicos, precisamos recordar essas memórias de longo prazo e racionalizar, isso é, trazer para o consciente, nós alcançamos isso. Nós registramos isso. Nós trazemos para o consciente. Então, nós só vamos trazer para o nosso consciente aquilo que é favorável a nós, que estão na nossa memória de longo prazo espiritual e que nos beneficiem para a nossa evolução. Então, quando nós fazemos isso com o espírito, nós estamos fazendo não por curiosidade nossa, não para saber a história dele, mas para encontrar a condição, a causa que impede que ele evolua. Olha que coisa linda, gente. Isso é muito bonito, isso é muito divino, esse negócio. É muito bonito isso. Você vai buscar um trauma que ele vai busca com a memória dele, você não sabe o que é, trabalha isso, reequilibra, e esse processo faz com que ele evolua. Faz com que ele saia da monoideia, que ele saia da culpa, que ele saia do arrependimento, que ele saia da autocondenação, que ele saia do abismo que ele está preso. Você faz com isso. Tilly, A gente pode utilizar nesses momentos assim que você está falando, as memórias afetivas, e uma pergunta emendando. Essas memórias afetivas não são esse lixo que você falou, apesar de serem, de poderem ser momentos corriqueiros, por exemplo. por exemplo, pode sim. O que é memória afetiva? A memória afetiva ela não é de curto prazo, ela é de longo prazo. Toda memória afetiva é de longo prazo. E é exatamente a memória afetiva de longo prazo que faz com que nós sejamos imantados àquela situação. Qual é a memória afetiva da mãe em relação ao filho que nasceu? Não, Colocar no parto. colo. É. Percebe? Uhum. Mas essa relação afetiva mãe-filho também existe filho-mãe. E quando o espírito mergulha num processo de regressão, ele pode ir até intraútero. Ou além do intraútero. Memórias afetivas. Memórias afetivas. Então pode sim. E elas são exatamente a, as trilhas que são seguidas. São as memórias afetivas. Porque elas são de longo prazo. Memórias afetivas que não são de longo prazo. Por exemplo, nós temos memórias afetivas da nossa época de escola quando crianças, 7 anos de idade. Qual é a memória afetiva de um colega que vem para você agora? Algumas. Quais são os outros?
Sumiram. Os outros não lembram, né? Sumiram, percebe? Uhum. É dessa forma que as coisas acontecem. Por que que a memória afetiva se fixa? Naquele videozinho que eu mandei, explica isso. Todas as vezes em que eu reforço algo todos os dias, eu trabalho no núcleo do neurônio. Eu não trabalho na sinapse. Eu modifico geneticamente o núcleo do neurônio que emite novas ramificações que vão procurar novos parceiros para se conectarem. Estabelece a memória de longo prazo. Então, a memória de longo prazo, ela só existe se nós reforçarmos aquilo que estamos fazendo. Então, por exemplo, hoje estamos estudando isso. Se amanhã eu voltar a assistir essa aula, depois de amanhã eu voltar a assistir e voltar a assistir 4, 5 vezes, eu estabeleço uma memória de longo prazo. Eu não esqueço. Eu crio essas sinapses. Se eu assisto só hoje e amanhã eu sequer me lembro dela, eu estabeleci uma memória de curto prazo. Ela some da minha mente. Porque eu só trabalhei a sinapse química. Só trabalhei a química dela, o RNA. Então é isso que é importante. Por isso que Memórias educar afetivas. por isso que educar é repetir. Exatamente. Assim, nós vamos entender por que é que às vezes nós falamos assim. A Lilian vai fechar a tua pergunta agora. Na sua família, o que você fez? Ativou a memória afetiva. Você não sabe quem é a família. Você não sabe se a família é o pai, se é a mãe, se é a esposa, se é o filho. Você não sabe. Você ativou. Se é alguém que já adotou, se é alguém que te mandou embora, que pôs no olho da rua, se é alguém que te expulsou, existem memórias afetivas boas e ruins, certo? Na sua família, quem você mais amava? É imediato. A própria mente atrai o outro ser. Aí o que eles dizem para nós? Você está me enfeitiçando. Você está me hipnotizando. Você está criando isso na minha memória. Não é possível. Que bruxaria é essa? Eles falam isso pra gente. Memória afetiva. E essa memória afetiva que nos liga aos filhos, ela é indissolúvel. Não se rompe. E ao se estabelecer essa memória afetiva com o outro que está também ligado afeto com afeto, a memória afetiva de ódio não resiste. Ela se rompe, ela se enfraquece pela própria mente do espírito. Você não está cortando liames, você não está agindo, às vezes é necessário. Quando ele está enlouquecido, é necessário você fazer por ele. Mas quando o espírito está ciente, está sabendo do que está fazendo, ele tem consciência plena, você trabalha com a memória afetiva dele e o resultado é imediato, gente. É imediato. Então, quando nós estamos levando o espírito a se lembrar de algo que o afeta profundamente, nós estamos trabalhando a memória de longo prazo dele. Não importa de qual encarnação é. Pode ter sido 50 encarnações atrás, ou a última, não importa. Isso não nos cabe. Importa que ele se conectou. E aí nós fazemos. É memória afetiva. Memória afetiva de carinho e de proteção. Eu tenho uma de 4 anos de idade. Eu tinha bronquite asmática. Eu mal respirava à noite. E eu me lembro perfeitamente do meu pai me pegando no colo e saindo de madrugada pelas ruas, para que eu pudesse respirar o ar da madrugada. Então, é uma memória afetiva que não se apaga. Eu me lembro, e vocês vão se lembrar também, é só vocês se ligarem, da, da minha mãe, por exemplo, colocando uma bacia de alumínio, a gente não tinha nem água encanada,
com bastante folhas de eucalipto, com água fervida na lata do fogão a lenha, para que aquele vapor do eucalipto eu pudesse respirar e me aliviar o pulmão. Memórias afetivas, de cuidados, né? E são essas memórias que nos tiram desses abismos que nós mergulhamos pelo ódio, pela vingança, por orgulho, por decisões as mais despreparadas possíveis. E é por aí, dessa forma. Tudo bem? Então, sim, memórias afetivas, com certeza. Então, premissas básicas, né? Nós somos espírito, perispírito e corpo físico. O espírito é o princípio inteligente, ninguém discute isso. Corpo físico, somos nós prendendo nós mesmos. Não é que Jesus diz? Jesus diz, né? Vocês não sairão daí enquanto não pagar o último preço, o último centil da encarnação. Enquanto estiver vivendo, vocês vão reencarnando. Ou reencarna aqui, ou reencarna em outro mundo, ou reencarna em outro, mas tem que reencarnar, não tem jeito. E o perispírito, que é onde nós permitimos o aprendizado, porque é através dele que nós tomamos as nossas decisões. Aí vem um conceito científico que a suposição do cérebro, da memória no cérebro, para nós é completamente descartada. Isso é uma coisa que nós nem cogitamos em duvidar, que não é possível, porque após a morte, o primeiro corpo, o órgão que dissolve é o cérebro. E já disse a vocês, quando é feita a necrópsia e abre a calota craniana, o cérebro é colocado onde depois? No estômago. Não fica na cabeça. Tá? Fica aqui no abdômen. A calota craniana fica vazia. O cérebro está lá dentro do estômago. Lá no abdômen. Tá? Porque se abrir e depois fechar com o cérebro, lá o cérebro é 75% água, começa a extravasar. Pelo nariz, pelo ouvido, pela boca. Então, guarda lá no abdômen. Né? Mas é isso. Então, a suposição de que a memória fica no cérebro está fora de cogitação, né? Consequentemente, pelo que o Hermínio está nos dizendo, fica no perispírito, mas ele também dá uma noção de que pode ficar no espírito também, tá? Então, a memória da existência na carne permanece após o corpo físico, é porque seus registros não ficaram no corpo material, mas sim no perispírito. Isso aqui ele está questionando alguns cientistas que afirmam que a memória é fruto do cérebro. O pensamento é fruto do cérebro. E ele está dizendo, não é nada disso, não percam tempo com isso, e fica no perispírito, porque o espírito e o perispírito não se destrói. Tá? Aí ele vai dar uma explicação sobre o perispírito que nós já conhecemos bem, que é a hipótese da transcrição. A hipótese da transcrição é aquilo que as pessoas em estado de quase morte fazem, né, Divine? Começa, tá em estado de quase morte e rever toda a existência atual rapidamente. É o processo de transcrição de tudo que vivenciou para o perispírito, segundo o que ele fala aqui, e depois vai ser levado para uma outra reencarnação. Tá bem? Dúvidas até aqui? Nenhuma, né? Vem um critério técnico, mas eu vou falar porque é importante vocês entenderem. Então ele diz assim, no parágrafo que começa dessa forma: a memória da última existência na carne está no subconsciente, com acesso fácil, tá? Porque o sobrevivente, que isto é, o espírito, continua não somente a pensar e viver novas experiências no mundo espiritual, como também recorda dos episódios que viveu na última encarnação, as emoções que experimentou, o que aprendeu e o que acumulou. Então ele está dizendo, quando a gente desencarnar, nós, no mundo espiritual, somos sobreviventes. E nós vamos acessar aquilo que está no subconsciente nosso, porque o nosso consciente agora é o mundo espiritual. É isso que ele está ensinando para a gente aqui. Então, todas as nossas emoções, tudo que a gente experimentou, tudo que a gente aprendeu, todas as experiências, nós vamos lembrar. Então, o sistema consciente, subconsciente e inconsciente também ocorre
depois que a gente desencarna, pelas explicações do Hermínio. E ele vai falar que espíritos mais avançados poderão ter acesso a memórias anteriores. Então, esses espíritos acessarão arquivos de inconscientes de outras existências. Nós acessamos a da última. Esses espíritos mais elevados acessam de várias existências. Tá bem? E é por isso que eles enriquecem o conteúdo deles. Por isso que o espírito se torna cada vez mais sábio, porque ele vai acessando os inconscientes das outras experiências. E essas memórias, elas estão resguardadas, mas acessíveis, quando inicia a nova existência na carne. Então, hoje, ao desencarnarmos, acessaremos dessa existência. Se nós formos mais evoluídos, acessaremos a da anterior, a da anterior, a da anterior, e assim por diante. E é isso que vai permitir que o espírito evolua para que ele possa crescer cada vez mais. Alguma dúvida até aqui? O restante é coisa só para ler mesmo. Só trouxe algumas coisas para vocês lerem. Tudo bem? A única coisa que eu quero reforçar com vocês que a nossa memória não depende do tempo. Então, a memória, é aquilo que já falou, pode regredir até onde nós quisermos e desejarmos, desde que estejamos prontos para isso. E tudo o que nós estamos vivenciando vai fazer parte do nosso cabedal de aprendizado. E tudo isso vai permitir o nosso crescimento espiritual. O que ele está dizendo, que eu acho muito importante? Nós caminhamos da obscuridade do inconsciente para a luz total da consciência de nós mesmos, bem como a do universo em que nós vivemos. É o nosso processo de crescimento. Nós saímos da nossa escuridão, da nossa ignorância, da nossa simplicidade e vamos nos construindo até nós termos total consciência de nós mesmos e de como é que nós e onde nós vivemos. E aí esse processo é que faz com que o nosso perispírito vá se libertando cada vez mais da matéria, porque é uma dúvida que nós temos. Se o perispírito é semimaterial, em que momento ele deixa de ser material? Quando nós formos luz. Até então, nós, por mais etéreo que seja o nosso perispírito, ele ainda carrega um pouco de matéria, mas chegará um momento em que nós não teremos mais matéria, nós seremos luz. Pegamos então o que ele disse aqui, que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Para Jesus ser um com o Pai, não pode ter matéria orgânica, como nós temos. Carbono, não tem como. Por que não? Porque a vibração do espírito é tão elevada que não há constituição, organização molecular, material que resista à vibração do espírito. Ela não suporta, ela desagrega. Por isso que não há mais matéria, é espírito. Esse é o nosso destino. Hoje, somos matéria bem densa, mas pouco a pouco nós vamos nos eterizando espiritualmente, abandonando esse corpo mais bruto que nós temos. E nós não podemos nos surpreendermos com quando nós nos defrontamos, principalmente as médiuns, que têm, às vezes, alguma clarividência, os espíritos permitem se mostrar, de seres luminosos ao nosso lado, nos acompanhando, porque já estão bem além do corpo material, dessa constituição de carbono que nós somos. Portanto, eles acessarão memórias que nós não acessamos. E aí, porque eles conhecem nós mesmos, a nós muito mais do que nós mesmos, porque eles acessam os arcabouços das nossas memórias, mas não para extrair coisas que nos prejudiquem, para extrair aquilo que nós já temos, para que a gente possa progredir, evoluir. Eles sempre vão buscar nos nossos arquivos tudo aquilo que nos permita evoluir. Tá bem? Por isso que, nesse sentido,
E tem uma mensagem de um amigo espiritual que diz assim, ó: quando os nossos pensamentos se mesclam com os de vocês, se justapõem, não importa o campo que vocês possam es- estudar ou já ter arquivado. Pode ser química, pode ser física, pode ser matemática, pode ser qualquer campo. Nós vamos buscar no arcabouço mental de vocês esse conhecimento e não vamos usar as nossas palavras. Vamos usar as palavras que estão dentro do vocabulário de vocês. É isso que eles estão nos ensinando. Então ele está dizendo assim: não tenham medo, porque se essa informação está surgindo, é porque você a possui. E não se preocupe com o vocabulário, porque nós vamos usar o vocabulário que vocês possuem. Mas, se vocês estudarem, se vocês adquirirem cada vez mais palavras, novos vocábulos, mais fácil se torna o processo evolutivo. Porque mais facilmente nós extraímos para benefício de vocês o que vocês já possuem. Porque, meus amigos, nós já fomos químicos, já fomos matemáticos, já fomos médicos, já fomos cientistas, nós já fomos muita coisa. E usamos isso mal. Mas o conhecimento, já nos ensinaram, ele em si é o quê? Neutro. O conhecimento é neutro. A matemática em si é neutra, eu posso desenvolver uma bomba atômica com ela. A física quântica é neutra. Eu posso desenvolver armas que matam milhares de pessoas em questão de segundos. Mas esse conhecimento está lá. E eu posso, sim, permitir que esses amigos possam trazer isso à tona e a gente vai evoluindo. Tá? Então, essa colocação que ele traz rumo ao consciente é sair do inconsciente, das profundezas sombrias da nossa mente, para a claridade, para a verdade. Conhecereis a verdade.